Ó Senhor, eu sou teu, e por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade. Olá, pela graça de Deus, nos é possível celebrar culto nesse formato online. Mesmo distantes fisicamente, somos reunidos por Deus sob a sua palavra e unidos pelo seu Espírito Santo. Confiante nessa realidade, dou as boas-vindas a vocês e desejo que a palavra de Deus dê a vocês e a mim a certeza de que fomos resgatados em Jesus Cristo e somos do Senhor, e que por isso a palavra de Deus nos enche o coração de alegria e felicidade. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês e comigo também. Convido a nos dirigirmos a Deus em oração. Senhor Deus, nosso Pai em Jesus Cristo, agradecemos por nos acompanhar e cuidar de nós até esse momento. Louvamos a Ti por manifestares constantemente Tua bondade e Tua misericórdia diária e abundantemente, em momentos bons e em momentos difíceis da nossa vida. Por causa da Tua misericórdia, reconhecemos diante de Ti nosso pecado e confessamos que nem sempre vivemos como pessoas que Te pertencem. Com nossos pensamentos, palavras e atitudes, de muitas formas, envergonhamos o Teu nome e prejudicamos o nosso próximo. Por isso pedimos o Teu perdão em Jesus Cristo, que entregou a Sua vida na cruz por nós. Pedimos que renove em nós a confiança de que somos Teus e nos ajude a viver de modo digno da Tua salvação. Agradecemos que agora somos acolhidos sob a Tua palavra. Concede que no poder do Teu Espírito sejamos abençoados. Que Jesus Cristo, Tua palavra, venha ao nosso encontro e nos conforte e confronte. Nos corrija e nos anime. Nos condene e nos salve. Manifeste o Teu juízo e a Tua graça. Tudo conforme necessitamos para permanecer na fé de que Te pertencemos. E assim, por favor, enche o nosso coração de alegria e felicidade e de compromisso contigo e com o Teu reino. Amém. Ouvimos e somos convidados a cantar juntos um hino e logo após ouviremos a pregação da Palavra de Deus trazida pelo professor, pastor Dr. Roger Marcel Wank. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor. Ó Senhor,
sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Permitam-me fazer uma pergunta indiscreta a vocês nessa manhã. Se você fosse avaliar a sua infância, você diria que foi uma criança obediente ou desobediente aos seus pais? Qual resposta você daria? Por que temos que obedecer aos nossos pais? O que ganhamos com isso? Eu vou poupar vocês das minhas respostas, porque é bem capaz de meus pais assistirem essa pregação no canal do YouTube da FLT e fazerem algum comentário comprometedor. O texto bíblico previsto para a pregação de hoje fala exatamente de obediência. Ele se encontra num dos livros mais especiais da Bíblia, Deuteronômio 4, 1 a 2 e os versos 6 a 9. Eu faço a leitura desse texto a partir da versão de Almeida, revista e atualizada. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos teus filhos de teus filhos. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Estamos diante de um texto exortativo na Bíblia. Encontramos muitas exortações nela. Elas nos orientam a fazer algo ou a não fazer alguma coisa. Texto exortativo na Bíblia não é uma mera lei, não é uma condição para ser aceito por Deus. Pelo contrário, exortação é consequência do Evangelho de Jesus Cristo na vida de quem crê. Todas essas exortações aparecem na Bíblia logo após a apresentação clara do Evangelho. Por isso, elas são respostas de fé ao que Deus fez por nós. Elas são por si só convites à obediência do Evangelho. Moisés, nesse texto, está exortando o povo a obedecer a Deus e a sua palavra. Mas, afinal, o que significa obediência? Por que temos que obedecer a Deus? Que vantagem temos em obedecer a Deus e a sua palavra? Esse é o primeiro aspecto. Obediência significa ouvir a palavra do Senhor. O capítulo 4 conclui o primeiro discurso ou sermão de Moisés. Nessa sua primeira pregação ao povo de Israel, antes de eles se prepararem para entrar na Terra Prometida, Moisés faz uma retrospectiva histórica a respeito da saída do Egito, do cuidado de Deus ao longo da caminhada pelo deserto, até a chegada deles no Monte Sinai. E depois da caminhada pelo deserto, até onde eles estavam, na ocasião deste sermão de Moisés. É interessante descobrir, ao lermos esse primeiro sermão, que Moisés não esconde eventos de desobediência do povo de Israel, enquanto eles caminharam no deserto. O principal fato narrado é a incredulidade do povo por causa do retorno dos espias, que encontramos em Números 13 e 14.
Esse fato levou o povo a perambular, a andar em círculos pelo deserto por 40 anos. Eles estavam tão perto da terra prometida, mas ao mesmo tempo tão distantes por conta da desconfiança à palavra de Deus. A desconfiança a Deus e a sua palavra nos impedem de ouvir a voz de Deus. Por isso Moisés insiste várias vezes no livro de Deuteronômio: ouve, ó Israel. Em Deuteronômio 6,4, nós encontramos a principal exortação de Deus para ouvir o famoso Shema Israel. E lá está escrito: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O nosso texto inicia a primeira exortação exatamente nesse sentido. Ouve, diz Moisés, ouve os estatutos e os juízos. Conta-se que, certa vez num culto, o pastor subiu ao púlpito e começou a pregar. E ele estava empolgado com a sua pregação. E, de repente, ele percebe que havia bem na frente um menino que prestava muito atenção em cada uma das suas palavras. Mas algo lhe chamou a atenção. O menino estava com o dedo no seu ouvido o tempo todo da sua pregação. Ao final do culto, o pastor chegou perto do menino e lhe perguntou: rapaz, vi que você estava com o seu dedo no ouvido durante toda a minha pregação. Aconteceu alguma coisa? Você está com dor de ouvido? Então o menino sorriu e disse ao pastor: não, pastor, está tudo certo com o meu ouvido. É que eu chego em casa depois do culto e compartilho com o meu pai sobre o que o Senhor pregou. Mas ele diz sempre de novo que não vale a pena, pois tudo que o Senhor fala entra num ouvido e sai pelo outro. Como eu não quero que isso aconteça, então eu coloco o dedo num dos meus ouvidos, para que a palavra de Deus pregada entre pelo meu ouvido e fique comigo. Permitam-me fazer uma pergunta retórica, bem pessoal para você e para mim. É assim que você e eu ouvimos a palavra de Deus? Na verdade, no fundo, este é o nosso primeiro ponto crítico. Desde Adão e Eva temos medo de ouvir a voz de Deus e nos escondemos atrás dos nossos arbustos, criados por nós mesmos para garantir a nossa existência. Temos medo que a palavra de Deus possa dizer para nós aquilo que ela tem a dizer, porque ela pode dizer algo que nós não gostamos, que não queremos ouvir, mas que precisamos ouvir. Deus não tem interesse em mimar você e eu. Ele quer nos levar à fé e a um relacionamento vivo com Ele. Por isso a fé vem pelo ouvir, e o ouvir nos leva à obediência da fé. O povo de Israel é chamado a ouvir as palavras de Deus, os seus juízos e os estatutos, as palavras da aliança de Deus com o povo, as suas promessas para poderem entrar na terra prometida e viver lá em paz. A retrospectiva histórica de Moisés, nos capítulos anteriores, é contada para fazer o povo de Israel se lembrar onde foi que eles erraram, para que possam corrigir o seu erro e continuar a sua caminhada em fé e confiança. É por isso que precisamos ouvir a palavra de Deus. É por isso que obediência tem tudo a ver com o ouvir. Quem ouve, obedece. E é interessante que tanto em hebraico como em grego, os verbos para ouvir podem ser traduzidos por obedecer. Ouvir e obedecer na Bíblia são dois lados da mesma moeda. Como nós ouvimos nos últimos 2 cultos, os judeus no tempo de Jesus desconfiam das palavras de Jesus. Eles a ouvem, mas não creem em Jesus. Nós ainda estamos sob o impacto do texto de João 6, pregado nos 2 últimos cultos, o qual nos relata que os ouvintes de Jesus, naquela ocasião, lhe disseram: dura é esta palavra, quem a pode ouvir? Segundo aspecto, obediência significa não alterar a palavra do Senhor. No versículo 2, Moisés apresenta a segunda exortação. Esta agora é negativa, isto é, nos exorta a não fazer alguma coisa. O que o povo de Deus não deve fazer? Os israelitas não devem acrescentar nada nem diminuir nada da palavra de Deus, dada e ordenada por Ele. Em outras palavras, Moisés está dizendo que a palavra de Deus jamais deve ser alterada, adulterada,
moldada conforme as necessidades ou ideias pessoais. A palavra de Deus basta. Ela não precisa receber acréscimos, porque não falta nada nela. Ela não precisa ser reduzida, pois tudo que ela traz é necessário. Ou nas palavras do apóstolo Paulo ao pastor Timóteo, dizendo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Sempre de novo, ao longo da história, nós encontramos pessoas tentando acrescentar novos ensinamentos à palavra de Deus, por considerarem que ela é incompleta ou insuficiente. É assim que surgem heresias, seitas, ideologias disfarçadas de teologias. Há quem pense que a palavra de Deus não é suficiente para consolar, para perdoar, para restaurar vidas, para desafiar pessoas a servir, para transformar a vida. Mas também encontramos pessoas que acham que alguns textos podem simplesmente ser tirados das Escrituras, principalmente por razões ideológicas, por conta do que muitas pessoas chamam hoje de politicamente correto, ou pior ainda, tira-se textos que nos confrontam com o nosso pecado e com a verdade do Evangelho, os quais me chamam à obediência da fé com a desculpa de os tempos são outros, de que precisamos nos aculturar melhor. No fundo, essa segunda exortação tem a ver com a nossa compreensão das Escrituras. É uma questão hermenêutica, a gente diz. Ou ela não é suficiente para mim, ou ela precisa ser adaptada a mim, à minha forma de pensamento, ao meu estilo de vida, e me dizer apenas o que eu quero que ela diga. E se eu tiver que amoldar o texto para as minhas intenções, então eu vou fazer. Afinal, a palavra de Deus precisa ser atualizada, pois está ultrapassada. No texto previsto como leitura bíblica de Marcos 7, no debate de Jesus com os fariseus e escribas sobre a compreensão da Escritura, Jesus os chama de hipócritas, porque eles jeitosamente rejeitam o preceito de Deus. O preceito é a palavra mandamento, para guardarem a própria tradição. Jesus diz que eles simplesmente invalidavam a palavra de Deus, amoldando-a às suas formas de interpretação, aos seus interesses ideológicos, aos seus interesses teológicos. A palavra invalidar, usada aqui por Jesus, significa cancelar, tornar nulo e sem efeito, significa revogar. É um verbo usado para cancelar testamentos e contratos. Se a gente aplica isso à Escritura, significa revogar a palavra da aliança de Deus. Tanto Moisés em Deuteronômio 4, como Jesus em Marcos 7, tem como pano de fundo a aliança de Deus com o povo, que foi selada e estabelecida por meio da sua palavra, dos seus mandamentos, da sua Torá, que é palavra de orientação e de vida. Infelizmente, com o famoso jeitinho, a palavra de Deus tem sido cancelada até o dia de hoje. Em nome do politicamente correto e de várias ideologias, Deus não pode mais falar a sua palavra. Em nome das inclusões, Deus é excluído. Deus e sua palavra são cancelados. Mas também em nome do que me agrada e do que sempre de novo me traz felicidade. A palavra de Deus é revogada, ela é rejeitada. Queremos ouvir apenas palavras positivas, que nos elevam o astral, a nossa autoestima, que nos deixam felizes. Se a palavra de Deus me convida a buscar o meu irmão para pedir-lhe perdão, ou me convida a abandonar pecados e mau hábitos, a colocar a vida em ordem, a me submeter à vontade de Deus, bom, daí, nestes casos, ela fala demais. Em Marcos 7, Jesus disse para os seus discípulos: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Quais são? A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura.
Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o ser humano. Marcos 7, 21 a 23. Jesus não está falando aqui de problemas psicológicos e emocionais. Ele não está falando de distúrbios que podemos ter ou de traumas que carregamos por causa do meio no qual vivemos. Ele está falando de pecado mesmo, que destrói a vida de dentro para fora. Jesus está falando de algo que não tem a ver com um terceiro sobre o qual nós podemos jogar a culpa. Jesus está falando de algo do próprio coração do ser humano, que o contamina, o envenena e o destrói. A lista de Jesus não tem a ver com identidades construídas por causa do meio em que se vive, mas do pecado do ser humano que habita o seu coração. Por isso, se a palavra de Deus não mudar o nosso coração, não acusar o nosso pecado, não nos levar ao arrependimento e à mudança de vida, a obediência da fé, toda a nossa vida de fé, não passará de hipocrisia, de mera aparência, de uma falsa religiosidade. Obedecer a Deus é receber a palavra como ela vem ao meu coração, como lei e evangelho, como juízo e graça. A Bíblia não é um livro de coaching, ela não tem palavras apenas para massagear o meu ego. Ela é contra mim, para me mostrar que Deus em Jesus Cristo é por mim. Na Bíblia nós encontramos vários textos que falam da leitura da lei, da palavra de Deus. Muitas dessas passagens mostram o choro, o arrependimento, a mudança de vida. Vemos muitas pessoas seguindo a Jesus porque se admiraram da sua palavra e vieram a crer nele como seu Senhor e Salvador. Mas, infelizmente, também vemos pessoas na Bíblia que ao ouvir a palavra de Jesus o rejeitaram, não creram que ele era o Salvador. Como vimos no último culto, só Jesus tem palavras de vida eterna. Nós ainda estamos sob o impacto do texto de João 6, pregado nos 2 últimos cultos, o qual nos relata que os ouvintes de Jesus naquela ocasião lhe disseram: dura é esta palavra, quem a pode ouvir? Terceiro aspecto e último, por que obedecer a Deus? O que eu ganho com isso? Os versículos 5 a 9. A obediência à palavra de Deus tem aqui nesse texto uma única e exclusiva finalidade: a missão de Deus. O povo de Deus não obedece à palavra de Deus para agradar a Deus ou para negociar com Ele a sua salvação. Nós obedecemos a Deus porque isso tem a ver com a missão de Deus. Nós ouvimos a palavra de Deus e não a alteramos conforme ela nos agrada, porque o nosso Deus tem um propósito missionário conosco por meio da sua palavra. Ou seja, a obediência não tem a ver com a gente, comigo, mas com as pessoas que Deus quer alcançar para Ele, por meio de nós. Isso é fabuloso, isso é libertador. Eu obedeço a Deus por causa dos outros. Eu guardo os mandamentos por amor aos outros. Eu obedeço a Deus por causa da sua missão. Essa missão de Deus acontece, conforme o nosso texto, de 2 formas. No versículo 5, Moisés diz ao povo que os mandamentos, os estatutos e juízos foram por ele ensinados como ordem de Deus para que o povo faça, cumpra, obedeça os mandamentos lá na terra prometida, a qual eles vão passar a possuir em breve. A terra prometida é o lugar onde o povo vai habitar como povo de Deus, onde esse povo vai viver e testemunhar a sua fé. É onde o povo de Deus faz a sua missão dentro do povo. A obediência à palavra de Deus tem a finalidade de eles ensinarem, fazerem saber a palavra aos seus próprios filhos, aos filhos dos filhos. Estamos falando aqui da missão interna, na nossa casa, em nossas comunidades, junto às pessoas com as quais caminhamos junto. Obedecemos a Deus para testemunharmos a essas pessoas o poder transformador do Evangelho em nossas vidas, para que elas possam experimentar da mesma forma a transformação do Evangelho e a salvação. Já no verso 6, temos o segundo aspecto da missão de Deus. O povo de Israel deve ouvir e guardar, obedecer à palavra de Deus, porque isso será a sua sabedoria e o entendimento na presença dos outros povos, que ouvindo falar da palavra de Deus dirão:
Certamente, este grande povo é gente sábia e inteligente, pois que grande nação há que tenha um Deus tão chegado a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que Israel recebeu como dádiva de Deus? Versos 6 a 8 do nosso texto. Gente querida, nós obedecemos a Deus e a sua palavra, porque nossa obediência se torna em testemunho para as outras pessoas de fora da igreja, para que elas venham a conhecer quem é Deus e vivam de sua palavra. Isso também é maravilhoso. Isso não tem preço, isso é pura graça. Obedecer a Deus passa a ser um testemunho de fé e de alegria. O apóstolo Paulo, ao saudar a comunidade de Roma em sua carta, se apresenta como um servo de Jesus Cristo, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, diz ele, por amor do seu nome, para a obediência por fé, entre todos os gentios. Romanos 1, verso 5. E é interessante que Paulo conclui a mesma carta dizendo que Deus tornou manifesto em Jesus Cristo a revelação do mistério da salvação e que este mistério foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno. Para o quê? A obediência por fé entre todas as nações. Romanos 16, 26. Que possamos ouvir a palavra de Deus e a recebê-la em nossa vida como ela vem, em lei e evangelho, como palavra de juízo e palavra de salvação, para que possamos ser praticantes desta palavra. E nesse sentido, o segundo texto indicado para a leitura bíblica desta pregação vem da carta de Tiago, que nos diz: sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1, 19 a 22. O desobediente engana-se a si mesmo, permanece em seus pecados e maldades, não experimenta a transformação do Evangelho em sua vida, não participa da missão de Deus de proclamar a sua palavra para a salvação das pessoas. Por isso, Moisés exorta o povo a guardar-se, a cuidar-se de si mesmo, a guardar bem a sua alma, a sua vida, e a não se esquecer das palavras de Deus e do que Deus tem feito, aquilo que os seus olhos têm visto na história e na sua vida. Moisés exorta para que a palavra de Deus não se aparte do coração deles. Eu quero finalizar. Estamos nós ouvindo a palavra de Deus? Nós recebemos essa palavra como ela é, como ela vem a nós, como ela quer vir? Ou queremos moldá-la do jeito que nós queremos ouvi-la? A nossa vida leva outras pessoas a conhecerem a Deus. A nossa vida leva outras pessoas a conhecerem a palavra de Deus. Que o Senhor assim nos ajude a ouvir a sua palavra, a guardá-la, a colocá-la em prática e que a obediência da fé sirva de testemunho do amor de Jesus Cristo na tua casa, na tua comunidade e lá onde você vive, onde você atua, onde você trabalha, onde você serve a Deus com alegria. Amém. Agradecemos a Deus pela sua graça que veio a nós em sua palavra. Que a palavra que ouvimos continue atuando em nós e Deus continue a sua obra em nós e por meio de nós. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Hoje e sempre. Amém. O Senhor nos acompanha e nos guia. Nisso podemos confiar. Vivamos esse dia na sua presença e o sirvamos com alegria.